Meu nome é Jailton da Silva Santos, tenho 44 anos, sou vigilante. Eu tive uma infância muito boa, juntamente com meus irmãos, meus pais. Brincava muito de rio, brinquei de bola, aproveitava ao máximo as frutas, participei muito da agricultura juntamente com meus pais. Gostava muito de vir para a cidade com meus pais, meus avós e retornar aquela coisa toda. Enfim, aproveitava as músicas da época, aquela coisa toda, então foi coisa que marcaram a minha vida. A infância foi algo muito bom que eu aproveitei ao máximo. Deixou saudade, deixou, mas ficou para trás, isso já foi. Isso aí foi a minha infância sem Cristo. Mas agora, depois de uns tempos, eu comecei a ter contato com a igreja, mas não era a igreja a qual faço parte hoje. Na minha infância, eu participei da igreja católica, fui católico na minha infância. Então eu estudava a Bíblia, mas não compreendia. Mas depois, com o passar do tempo, eu comecei a ter contato com os cristãos. Tanto é que o meu contato com os cristãos foi através de folheto. Pegava os folhetos na rua, alguém me dava e eu tinha curiosidade de ler. E eu lia muito, tanto na infância como na fase adulta. Eu tive uma adolescência conturbada. Vim para a cidade, conheci novas pessoas, novos amigos. Conheci também o mundo das drogas, convites, festas de largos, micaretas. Só não fui para carnaval, mas festa de Bonfim, arrastão, tudo isso eu fui. E dentro de tudo isso aí, eu comecei a conhecer o álcool, o fumo, as drogas, as prostituições. Comecei a ser influenciado por pessoas novas e pessoas antigas também, que já me conheciam e que não me conheciam também. E comecei a me enturmar. Quando eu comecei a me enturmar, as pessoas começaram a me convidar para beber, para fumar, para sair e perder noites também. E eu achava que tudo isso era bom, que tudo isso era ótimo. Aí foi quando eu caí na real um dia, quando eu comecei a me drogar demais, eu vi que o caminho estava descambando, descendo ladeira abaixo e que eu estava sofrendo. E quem sofria junto comigo? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, as pessoas estavam se afastando de mim pouco a pouco e eu percebia disso a cada dia. Barba, cabelo grande, eu dava tudo largado, não ligava para nada, tinha o cabelo grande, tive o cabelo grande, depois eu cortei. Quando eu comecei a ter contato contigo, eu já cortei o cabelo. E aí o que acontece? Pronto, aí eu comecei a ter contato com pessoas, devagarzinho eu comecei a ver que aquilo não era bom para mim. E que eu precisava de uma mudança. Eu comecei a correr desesperadamente atrás de uma mudança. Eu comecei a deixar essas coisas de lado devagarzinho com minha própria capacidade, mas não era minha capacidade, era Deus trabalhando no meu coração para que eu largasse aquilo. Eu via a diferença de meu pai, via a diferença de minha mãe, de meus irmãos. Eles não chegavam para falar a mim diretamente. Olha, você está fazendo isso, isso não me agrada. Talvez com receio do modo como eu agia. Não era violento, eu não era ignorante. Eu respeitava muito, mas isso estava causando uma má influência na minha família. Meus tios, minhas tias, eles não gostavam do meu comportamento. Não chegava para falar, mas eu notava tudo isso. O comentário das pessoas, comentário por trás, terceiros que chegavam para mim para falar do meu comportamento. O meu mundo era uma miséria, nada prestava. Eu achava que isso era muito bom e que isso satisfazia o meu ego, mas não satisfazia. Então era algo degradante. Era algo que não estava trazendo prazer nenhum, era um prazer momentâneo, era um prazer que chegava, era só aquele momento, aquele segundo e passava. Como Cristo me alcançou. Eu frequentava a igreja católica, passei muito tempo na igreja católica e, para ser bem real, eu nunca aprendi nada lá. Sobre sábado, nada. Sobre Bíblia, sobre Apocalipse, Mateus, não sabia nada disso. Na verdade, eu fazia as coisas que me pediam para fazer lá dentro. Recolhia os dízimos, as ofertas, como eles tratam lá, fazia tudo certinho, mas vazio. Não compreendia nada, não aprendia nada, não desenvolvia nada e eu continuava fazendo as mesmas coisas. Bebia normalmente, ia para a festa de São João normalmente, ia para a festa normalmente, mas como um cristão católico, apostólico, romano. Fumava também, ia para a festa normal, mas ninguém chegava para me dizer que aquilo era errado. Eu não sabia que meu corpo era templo do Espírito Santo, eu não sabia da guarda do sábado, não sabia que o domingo eles tratavam como se fosse o 7º dia da semana. Assim, eu me sentia um peixe fora d'água lá dentro, porque para mim era algo normal fazer o que fazia lá dentro.
simplesmente fazer as tarefas que me pediam para ser feita, mas saber de algo referente a Jesus, que Ele intercedia por mim, que Ele perdoava os pecados, eu não sabia nada disso. Aí foi quando aconteceu o ponto da virada na minha vida. Conheci Paulo, o nosso irmão Paulo, aqui de Mata de São João. Ao conhecer Paulo, automaticamente ele me presenteou com um grande conflito. E quando ele me deu esse grande conflito de Ellen White, que eu nem sabia quem era Ellen White, a profetisa, eu consumi esse livro. Dentro de 2 dias eu li esse livro todo. E aí foi quando caiu a ficha de que existia uma igreja que pregava a verdade pura em sua essência. Depois eu me encontrei com Paulo no outro dia, automaticamente ele me convidou para tomar o estudo. Mas como eu já conhecia ele, eu falei que eu não queria tomar esse estudo com ele. Eu falei, Paulo, eu não quero tomar o estudo com você, eu quero tomar o estudo com outra pessoa que chegue junto comigo. Aí ele falou assim, então eu vou falar com Roberto, o nosso irmão Roberto, da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de Mata de São João também. Aí ele me convidou para tomar o meu estudo Deus Revela o Seu Amor. E eu saía de lá da zona rural para tomar estudo aqui na rua toda quarta-feira. Eu vinha pedalando e voltava, tomava esse estudo com ele, participava do culto e retornava para a zona rural tarde da noite. Tomava esse estudo feliz, alegre e satisfeito. Enfim, foi um estudo bom, isso no ano de 2007. No ano de 2007, tomei o estudo com Roberto, aceitei a Jesus como Salvador pessoal da minha vida, onde conheci verdadeiramente a Cristo, o Cristo que eu não conheci na igreja a qual eu fazia parte, que era a Igreja Católica. Não conheci. Então eu passei a conhecer a Jesus na verdadeira essência. Eu me lembro até hoje que a única pergunta que eu fiz a Roberto foi por que existia tantas igrejas? Mas aí ele falou assim, no estudo você vai entender por que é que existe tantas igrejas e que só existe 2 igrejas. Uma no Apocalipse 12 e uma no Apocalipse 17. Aí eu conheci, isso foi me alimentando espiritualmente, eu fui conhecendo a verdade, na essência. Aí foi quando veio o convite para que eu aceitasse a Jesus como Salvador pessoal da minha vida. Então eu aceitei sem pestanejar, marquei a data certinho com ele no dia 16 de julho do ano de 2007. Eu aceitei a Jesus como Salvador pessoal da minha vida. Fui batizado na igreja da Paquera com o pastor Jefferson. Ele me batizou e ali eu selei a minha vida com ele. Então eu estou com Cristo até hoje. E muitas pessoas já sabem que eu ia sair desse caminho. Muito pelo contrário. Quanto mais coisas acontecer na minha vida, provação, dificuldade, sofrimento, aí é que eu vou me sentir mais forte e vou permanecer nesse caminho até o retorno de Jesus na nuvem do céu. Quero deixar um versículo bíblico aqui para as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Se encontra lá em Romanos capítulo 6, verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse versículo ele marcou a minha vida. E com esse versículo eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento que Deus ele pode, sim, transformar a vida das pessoas. Basta que as pessoas abram o coração para Cristo, que Ele vai fazer uma transformação instantânea e eterna na vida das pessoas.